nossa querida professora Irmaíla. A irmã a gente vai compartilhar a tela ano que vem, né? Junto com a Cris, enfim. Mas é uma alegria tê-la aqui conosco. E eu não vou tomar muito tempo dos amigos, prometo. E só para contextualizar a nossa querida irmã, esse grupo, a irmã, ela surgiu, esse grupo surgiu ano passado, de um esforço coletivo do NEP Bezerra de Menezes em ter um segundo dia de estudos para a Epístola de Paulo, ou pelo menos uma Epístola de Paulo, né? Ali no Bezerra a gente está estudando o Evangelho de Lucas desde 2018, e aí quando a gente acabou assumindo a coordenação, a gente resolveu trabalhar em cima disso. E antes de ter o segundo dia de estudo, a gente acabou fazendo um estudo introdutório da vida de Paulo de Tarso, as epístolas, a primeira, a segunda, terceira viagem missionária, a viagem dele a Roma, enfim, os lugares, conhecer o que significa Galácia, Atenas, Corinto, enfim. E a gente acabou dando a possibilidade desse estudo ser aberto. Né? Então, num grupo assim, vamos colocar de ativos 13 pessoas, a gente tinha todo domingo à noite 70 pessoas estudando, né, Paulo. E a gente acabou abordando, como a senhora sabe, os espíritas, né, gostam muito do Paulo Estevão, a gente acabou decidindo fazer algo para além do Paulo Estevão. Isto é, realmente pegando Atos dos Apóstolos, alguns textos canônicos, deuterocanônicos, enfim, também outros livros teológicos que abordassem essa questão da vida de Paulo. Então, em vez de estudar Paulo sob a ótica do Paulo Estevão, a gente estudou Paulo a partir da ótica das pessoas que ele conheceu. Então, se a gente queria compreender como é que se fazia para se tornar um doutor da lei, um fariseu, enfim, o passado judaico realmente de Paulo naquela época, desde a infância até a fase da jovem adulta, a gente dava Gamaliel. Se a gente queria entender a importância do Pentecostes, a rotina da igreja de Jerusalém, né, a Casa do Caminho, Simão Pedro. Então a gente foi estudando essas pessoas que impactaram Paulo e que naturalmente ele impactou. Então a gente fez cada domingo uma pessoa durante 21 semanas. Né? Estudamos Estevão, Simão Pedro, Gamaliel, Ananias, Aquila e Prisca, Febe, né, que é a portadora da carta aos romanos. A gente teve um estudo específico só para Atenas e Corinto. Enfim. E encerrando o estudo, depois dessas 21 semanas, a gente encerrou esse ano, nós começamos e encerramos esse ano, a gente, vamos colocar assim, os amigos e amigas do grupo, né, ficaram com uma vontade de continuar. Era um grupo realmente um grupo bastante heterogêneo, você vai ver que tem muitos sotaques por aqui, muitas culturas, várias regiões do Brasil, e a gente acabou tendo, então, essa oportunidade de criar um novo grupo de estudo, independente deste que surgiu, Bezerra de Menezes, e a gente acabou criando, né, Piaucino, e digo, nós aqui, realmente todos nós estamos aqui, não somente a minha pessoa, mas enfim. E aí a gente acabou dando a coordenação para a nossa querida Silvia, a nossa querida Elisângela, que estão aqui conosco, e nós, em grupo, escolhemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e a gente tem feito miudinho, né, o estudo minucioso, versículo a versículo. Nós estamos já 6, 7 semanas, chegando ali no versículo 3º, versículo 4º, ainda do primeiro capítulo, né, sem pressa nenhuma para acabar. E confesso de minha parte que para mim é uma honra poder estar falando isso para a senhora, porque a senhora inspirou muito, né? Nós, durante o nosso estudo, enfim, como a Silvia falou, né? A carta aos Hebreus, aos Gálatas, aos Romanos, ou melhor, as cartas de Paulo aos Coríntios, enfim, a senhora foi uma das referências primárias que a gente utilizou, né, nesse estudo. E aí, está aqui diante da senhora, esses corações têm se congregado domingo à noite para estudar Paulo, né, nesse anseio de conhecer um pouco sobre o nosso amigo, o apóstolo dos gentios. Né? É mais ou menos isso que a gente queria comentar. Então, a Silvia também me pediu para falar, ou melhor, para depois de falar um pouco sobre o grupo, fazer a nossa prece inicial. Então peço permissão para fazer a nossa prece inicial. Então, vamos orar. Senhor Jesus, em muitas de nossas preces nós te rogamos intercessão, amparo, coragem, mas nesse dia que é tão especial para nós, que tivemos o evento comemorando os 80 anos do Paulo Estevão, 8 décadas materializadas no silêncio, no trabalho árduo de Chico e Emmanuel, nós te clamamos, Senhor, que esta prece que chega ao teu augusto coração seja refletida e possa chegar até os ouvidos do nosso querido amigo Paulo de Tarso, onde quer que ele esteja no mundo espiritual. Paulo, nós te agradecemos pela sua vida, pela sua renúncia, pela sua disciplina,
pelas oportunidades em que você foi duro e teve de ser duro, porque o solo não estava amanhado. Encontrou muitos espinhos na vida e ainda assim soube semear a palavra de nosso Senhor. Nesse estudo agora, em mais um estudo dedicado ao teu próprio trabalho, naturalmente inspirado por Jesus, te rogamos que se aproxime de nós, do nosso coração, que os eflúvios espirituais que continuam escoando do alto possam escoar para o nosso coração. Se infelizmente nós esquecemos de Jesus, que o Senhor não se esqueça de nós. Te rogamos, Senhor, as tuas bênçãos, que não seja feita a nossa vontade, mas a tua vontade. Sabemos que não é necessário, mas abençoa a nossa querida professora que falará conosco sobre Paulo, sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que muito nos inspira. Abençoa todos nós aqui hoje. Que assim seja. Antes, irmã Aila, eu vou pedir para a Elis compartilhar uma tela e a Fátima poder ler para a gente uma pequena poesia que a gente também, a gente começa nossos estudos com uma prece e uma leitura, tá bom? Por favor, Elis, minha querida. Boa noite. Boa noite, irmã, tudo bem? Uma alegria estar aqui com vocês e com a nossa querida Aila. Eu não compreendi. É para eu compartilhar a poesia ou é para compartilhar o link de Fátima? Ou são duas poesias? Pode compartilhar o link da poesia e a Fátima vai ler para a gente. Tá, legal. Ou se você quiser ler, aí a Fátima Eu lê acho na... que a gente pode ficar com o texto da Fátima para aproveitar melhor o tempo, né? Assim a gente aproveita mais. A irmã Aila, o que você acha? Então, eu vou disponibilizar, porque eu tinha separado da Bíblia do Caminho, da Bíblia Confia e Serve. Fátima, você pode... Eu vou... Está conseguindo enxergar, Fátima? Alguém está? Tô sim, dá para ver aqui no cantinho. Ela vai ler? Pode ler, então, Elis. Tá bom, então. Tá pequenininho, vou tentar aqui, tá? Confia e serve. Ainda que tudo te pareça perdido, confia e serve. A esperança é caminho para o triunfo. Aprendamos com a bondade divina que diariamente reforma esse ou aquele crédito em nosso favor. Se Deus acredita em nós, por que desesperamos-nos uns dos outros? Lembra-te de que Jesus, o anjo da fé por excelência, jamais esmoreceu à frente da luta. Perseguido, não recorreu à autoridade humana para justiçar-se. Esquecido, não censurou os amigos timoratos. E insultado, não rogou do céu castigo e reprimendas para quantos lhe flagelava o coração. Despediu-se da turba delinquente com a flana do perdão e, embora expulso da comunidade familiar pelos braços da cruz, voltou espontaneamente ao convívio dos mesmos companheiros que o haviam abandonado para investi-los no ministério da redenção. Se te propões a obra da caridade genuína, não te des tempo para notar a alheia incompreensão. Segue para diante, entendendo e servindo na certeza de que o sol levanta novo dia depois de cada noite, aprendendo com Cristo que a vitória do amor depende da nossa disposição de começar e recomeçar. Emmanuel. Agradeço muito, querida Elis. Irmã, palavras são suas. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Agradeço
Agradeço muito o convite, agradeço o carinho, agradeço a oportunidade de ouvir, ver alguns rostinhos que tinha saudade, como o da Elisa, né? Tempos bons de Fortaleza, né, Elisa? Já não estou mais. Muito bom. E Lucas Gabriel, né? Em outras oportunidades também pudemos conversar assim, trocar ideias. Bom, então é NEP, né? Então nós vamos conversar. Eu preparei aqui e vou explicar para vocês por que eu insisti para ser esse tema, né? Eu vou tentar apresentar. Eu dividi, sou professora e uso muito o Google Meet, então eu não fico sem ver vocês, né? Eu vejo, sei, vocês podem levantar a mãozinha, falar, estou vendo, né? Direitinho. E a gente tem os truques, porque se a gente deixa os alunos aí, fica olhando para o PowerPoint, aí eles desaparecem. Muito bem. Então, eu quis insistir, está cortando, então deve ser aqui a internet, né? Está cortando para todo mundo. Tá normal aqui, irmã. Então, tá bom. Tá bom, obrigada. Então, vocês já devem conhecer essa coisa da estrutura espelhada, não é? Essa forma que os hebreus têm mania de escrever assim, né? Eles fazem os paralelos e deixam um centro, e chamam bastante a atenção desse centro. Os livros antigos eram enrolados, né? Eram rolos, e eram enrolados as duas extremidades, né? Então, eles faziam o possível para deixar a ideia principal do livro, da carta, seja de que fosse, bem no centro. Então, a pessoa, quando abria aquele rolo, começava a desenrolar, ela já dava de cara com o assunto principal. Obviamente, a pessoa que fazia isso pela primeira vez, que não conhecia o conteúdo da obra, ela não entendia, mas aí ela fixava aquilo ali, ela ficava horas olhando para aquilo ali, sabendo que aquilo era o tema principal, né, daquele autor, estava bem no centro do livro. E então ela começava a ler a extremidade, não é? O que veio antes, e então ela começava a fazer um percurso até chegar naquele centro. E aí ela entendia um pouco daquilo que estava sendo tratado. Ela continuava a ler e via, né, o desenrolar e as consequências. Então, essa estrutura espelhada, que pode parecer estranha para nós, era fundamental, porque as pessoas não tinham livro em casa, então, geralmente, era uma obra compartilhada. Passava de mão em mão, era lida para um grupo, um tipo de círculo do livro antigo. Então, vocês podem ver aí o que é mais ou menos uma estrutura espelhada que eu coloquei em cores. Não é? Então, você vê a letra A, ela trata do mesmo tema, sobre outra perspectiva, mas é o mesmo tema que lá no final do texto.
Aí há a linha, ou a letra preta, para mostrar o paralelismo. Primeiro é a obra que Paulo faz de evangelização. Ele evangeliza os outros. Mas, no final do texto, ele evangeliza a si mesmo. Também aí, nesse segundo momento, ele coloca a lista dos direitos, né, dele. E lá, paralelo, né, no penúltimo tema, então, o primeiro tem a ver com o último, o segundo tem a ver com o penúltimo, temos a lista do que ele fez, né? Não do que ele tem direito, mas daquilo que ele realizou, né? O que aconteceu com ele e tal. Terceiro tema trata da mesma coisa que o tema antepenúltimo, que é a recompensa, né, da lei, da recompensa que deve ter quem evangeliza. Mas ele vai dizer que essa recompensa que a lei de Moisés reserva a ele renunciou. Aí, bem próximo do tema, já servindo de moldura mesmo para o tema central, que ele não usou desses direitos que a lei dá, os direitos que até mesmo Jesus dá para ele. Então, nós temos aí um tema sem nenhum paralelo, ele é o tema central, né? A ordem do Senhor, viver pelo Evangelho. Então, o que acontece quando a gente faz isso aí com o capítulo 9, a gente vê, é fácil, é só um capítulo, a gente vê isso com tranquilidade. Mas aí a carta toda, ela é escrita nesse ritmo, paralelismo. E o capítulo 9 é o capítulo central. É um capítulo que não tem paralelos. E dentro do capítulo 9, o capítulo 9 é o central da carta, vai dar a luz, é como uma lanterna que dá aquele foco para você ir lendo, né? Entendendo toda a carta. Então, tudo que ele vai escrever aí na 1 Coríntios tem a ver com o que está lá no capítulo 9. E dentro do capítulo 9, tem o foco mesmo, o centro do centro, são os versículos 13 e 14, que parecem até incompreensíveis, tirados de todo esse contexto, mas é uma coisa maravilhosa, é uma coisa extraordinária, que a disponibilidade de Paulo para ser voluntário, para amar sem nenhuma recompensa, sem exigir nada, sem pensar assim, vão me agradecer, ou vão retribuir o carinho que eu faço. Nada disso, né? Então, é uma coisa muito interessante. Então, eu vou deixar isso aí exposto, né, para vocês observarem, e aí a gente vai conversando. Vocês podem falar na hora que quiserem. Eu sei o que é o NEP. Participei de várias reuniões. E a proposta de mostrar isso aqui é porque vocês estão fazendo humildinho, né? Então, aí, quando vocês tiverem aí numa palavra, num versículo, aí vocês lembram disso aqui. Isso aqui ajuda a entender, a dar o foco, né? Isso aqui ajuda a iluminar os outros textos, argumentos, as coisas todas. Bom, então nós temos aí que esses versículos de 1 a 2, capítulo 9, ele fala da obra de evangelização. Ele foi acusado de não ser apóstolo, né? Pelas pessoas, os adversários dele, que atrapalham bastante aí a atividade dele, né?
atividade missionária, dessa atividade de evangelização, e ele diz que não, eles acusam Paulo de não ser apóstolo, porque Paulo não conheceu Jesus antes da cruz, né? Então, eles dizem, olha, Paulo não conviveu com Jesus, não sabe nada que Jesus ensinou, e ele não foi enviado por Jesus, não foi escolhido por Jesus, e ele não tem, por exemplo, carta de recomendação dos apóstolos 12, né, e tal. Então, o Paulo diz que a prova que ele foi, que ele realmente viu o Cristo ressuscitado, que foi escolhido por Cristo ressuscitado, que a prova que ele foi realmente escolhido, né, o selo quer dizer, são exatamente os coríntios, é o fato deles terem aderido a ele, os coríntios ouviram o evangelho e acolheram aquela mensagem do evangelho, produzem frutos. Não é? Então, se a comunidade não tivesse tido esses dons, não é, que teve, tido essa coisa toda que foi realmente os coríntios acataram o evangelho, aderirem à mensagem do evangelho, se não fosse isso, era a prova que Paulo estava fazendo uma coisa de própria ideia, né, que ele mesmo tinha querido fazer, mas ele acha que todo o desenvolvimento da comunidade, tudo que aconteceu de bom, né, eles terem realmente acolhido essa mensagem é a prova de que realmente ele foi enviado por Cristo. Se acreditava muito nisso, que enquanto os apóstolos estavam falando, os evangelizadores estavam falando, eles eram inspirados, mas as pessoas também eram inspiradas, os que estavam ouvindo eram inspirados também para acolher, não é? Então, quando a pessoa que falava não estava inspirada, também os que ouviam não estavam inspirados para acolher a mensagem. Então, ele usa isso, né, como argumento e fala que realmente ele encontrou Cristo, que ele foi encontrado, melhor dizendo, por Cristo, teve aquela experiência, foi enviado por ele, é apóstolo, sim, né? E que a prova disso é realmente tudo que aconteceu com a comunidade. Então, isso aí é o que ele falando da obra de evangelização, né, que ele fez em relação aos coríntios. Né? Tá? Alguém quer falar? Bom, então eu vou falando aqui, na hora que vocês quiserem comentar, vocês podem comentar. Ele vai e faz uma lista dos direitos, né? Ele faz algumas perguntas retóricas, por exemplo, quem planta uma vinha não tem o direito de beber do vinho? Quer dizer, plantou, teve todo aquele trabalhão, que é uma vinha, que a vinha exige muito cuidado, né? É muito difícil. As pessoas faziam naquele tempo, né? Cuidar da vinha. Tem que vigiar, às vezes ficar acordada a noite inteira quando os frutos estão maduros, porque vem as pessoas roubarem, vem o javali, vem as raposas que sentem aquele cheiro da uva, vem para comer, né? Para entrar então tem que ficar acordado, tem que cuidar mesmo, muito carinho, é muito difícil, tem que podar, tem que tudo, né? Então, ele disse, será que a pessoa que trabalha tanto assim, quando colhe a uva, pisa a uva, faz o vinho,
tem direito de beber desse vinho? É claro que tem, né? Então, será que quem cuida de um rebanho tem direito de beber o leite? Né? Claro que tem. Então, ele também tem o direito de ter uma esposa, né? E de ser sustentado pela comunidade, ele e a esposa dele, né? Porque ele estaria se dedicando totalmente ao evangelho, então ele teria esse direito. E aí ele quer chegar exatamente nesse trabalho voluntário dele, né? Um amor assim condicional. Então ele vai falando devagarinho, vai colocando as bases, os argumentos, e aí às vezes a pessoa nem nota, começa a achar estranho, mas aí tudo se fica claro quando chega lá nessa frase aí vermelha do viver pelo Evangelho. Tudo fica muito claro, né? Vai clareando aos. Então, ele, para mostrar aí na letra C, para mostrar que ele realmente tem esse direito, ele vai usar a lei de Moisés, né? Vai citar o livro do Deuteronômio, 25, capítulo 25, versículo 4. Cita o texto do Deuteronômio. E é uma passagem um pouco estranha, porque diz assim, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Que é isso que está dizendo isso, né? Então, o que acontece é que o animal de grande porte, ele era usado na debulha do trigo. Ele pisava sobre o trigo que estava lá espalhado e secando. Ele era colocado sobre o trigo e quando trilhar, quando estiver lá puxando as pedras, né, que moem, que moem não, que debulha, né, que separa da casca. Né? Então, o que acontecia? Para tirar, separar a casca do grão, eles colocavam o animal para pesar o trigo. E aí depois eles jogavam o trigo para o ar com as peneiras, né? E o vento levava a palha e ficava o grão. Então, o primeiro processo era realmente pisar o trigo, né? E depois é que separava da casca. Então, aí o que acontece? Algumas pessoas, para evitar que o boi comesse os grãos do trigo, eles colocavam tipo uma sacola, né, de pano, né? Amordaçava a boca do boi, para que ele não comesse, né, do trigo, certo? E aí, então, o texto do Deuteronômio diz que isso é uma injustiça, né? Isso que faz com o boi. Que se ele está trabalhando lá para debulhar o trigo, ele tem direito de comer, né? Então, seria uma crueldade ele ficar com fome, com a boca amarrada, vendo o alimento, né? Trabalhando. Então, isso aí, esse tipo de crueldade não é permitido pela lei de Moisés, né? Então, Paulo vai falar dessa lei, assim, sobre a questão do boi, para mostrar que até o animal, né, ele, quando trabalha, ele tem direito de receber aquele salário pelo aquele trabalho que fez. Né? Então, no caso do boi, ele teria que ter direito de comer do trigo que ele está debulhando. Né? Então, aquelas pessoas que trabalham o tempo integral para o evangelho, elas teriam que, então, ser sustentadas por quem usufrui desse trabalho do evangelho, né?
Então, aí seria essa letra C. Alguém quer falar? Diga, Lucas Gabriel. Não, irmã, é só um detalhe, porque esse versículo em Paulo, e está me fugindo a referência do outro, que ele fala que é justo, né, que o trabalhador receba o seu salário. Esses dois versículos em conjunto, eles criam infelizmente, né, uma deturpação a partir da interpretação de que é lícito que as pessoas elas fiquem acomodadas, não é pela misericórdia da minha parte, né, tecer nenhum comentário indevido com relação aos outros irmãos de fé, mas realmente a gente vê muito Paulo sendo justificado, ou utilizando Paulo para isso, para realmente ficarmos assim, estagnados, enfim. Acho que a expressão correta, a senhora falou, trabalhar em prol do evangelho, e infelizmente, em alguns casos, não é o que a gente enxerga. Em contrapartida, é utilizado Paulo para se justificar alguns comportamentos, né? A acumulação enorme de bens, enfim. Infelizmente, tem isso. Quem usa a fé das pessoas para enriquecer a cobiça, né? Essa coisa toda. Tem algumas igrejas que elas fazem assim. Quando a pessoa, o pastor decide que vai trabalhar tempo integral para a igreja, ele vai, por exemplo, abrir a igreja e vai acolher, né, as pessoas durante o dia, ele vai ouvir as pessoas, ele vai também distribuir o alimento para o pobre que for na igreja, essas coisas todas. Aí ele assina um documento de compromisso com a igreja, não é? A igreja toda. E aí o conselho dos pastores, né, então, o nomeia como um pastor em tempo integral. Aí, então, a igreja retira a parte do que ele precisa. Ele faz como é que chama? Um orçamento, né? Um orçamento a partir dos gastos dele com aluguel, com a família, colégio de crianças, coisas todas. Ele mostra isso lá e ele recebe um salário, né? Um salário que seja adequado para ele se dedicar a tempo integral na igreja. Então, assim, essas igrejas sérias, eles fazem isso porque nem todo pastor fica o tempo integral. Agora, o que acontece aí com essas outras que têm o nome de igreja que não são, né? Então, é uma coisa mais séria que realmente abusam da fé, da ingenuidade das pessoas. Então, Silvia pode falar, claro. Isso também está em Levítico, né, irmã? Que em Levítico, os sacerdotes levíticos, eles recebiam uma parte dos sacrifícios desses animais, né? E eles trabalhavam em tempo integral. Então, isso a gente também vê em Levítico, né? Lá no Antigo Testamento. E Paulo, ele viu isso como ele quis justificar também trazendo Levítico, trazendo em Deuteronômio também, como a irmã disse, e a gente pensa hoje, traz para a nossa realidade, né, como a irmã bem falou, né, esses irmãos pastores, né, que trabalham em tempo integral, que vivem do evangelho também, né, então, esse costume já vem de antes, só que antigamente eram com alimentação, né, com sacrifício dos animais. E na época da colheita, eles levavam também a 10ª parte de tudo que colhiam para o sustento dos sacerdotes, porque
os sacerdotes eram pobres, né? Eles não tinham terra. Numa época em que se vivia da agricultura, do pastoreio, eles não tinham nem lugar para morar, eles viviam em cidades, entre aspas, que às vezes não dava nem um bairro nosso, né? Chamado Cidade dos Levitas, que ficavam dentro das tribos, das diversas, né? Eles não tinham a terra própria, eles não tinham, assim, eles viviam exatamente para eles não passarem fome, foi, assim, criada essas leis, né? Para que ele fosse sustentado. Eu acho que aí esse texto que você falou é mais à frente, né? Ele vai juntar duas leis, a do Levítico e a de Jesus, né? Acho que é mais à frente. Aqui onde eu estou falando, né? Terminei a C, né? Essa questão mesmo do animal, que ele começa chocando, né? Paulo tem, assim, uma pedagogia muito interessante. Então, antes dele dizer que os sacerdotes, né, eles vivem do altar e eles têm esse direito, aí ele quer mostrar que é uma questão de justiça. Isso é uma questão de justiça. Que a lei cuida dos direitos dos animais, né? Que a lei se preocupa até com os animais, que eles não fiquem sem o seu salário. E aí ele diz, ó, aí depois ele vai, acho que é depois, não lembro agora, mas acho que é depois mesmo, preciso ver aqui os detalhes que eu... Pode dizer, pode. Não, eu só ia comentar que a senhora comentou e me lembrou o princípio Kalahomer, né, que os judeus, né, os sábios já empregavam, Jesus emprega bastante essa ideia de sequência, né? Se uma coisa se justifica no nível menor, naturalmente ela se justifica no nível maior, né? Tanto que eu acho que é o versículo 10º desse capítulo que Paulo diz, mas por que está escrito? Foi por causa do boi que está escrito isso? Aí Paulo diz, não, está escrito isso por causa de nós, dos homens, para vocês, né? Está escrito boi ali, mas isso é uma representação muito maior. Então eu enxerguei esse princípio do Kalahomer também, nessa fala de Paulo. Essa coisa da balança, leve e pesada. Isso. Jesus gosta muito, né? Se Deus cuida dos pardais que não valem, vocês, quer dizer, tinha tanto pardal que ninguém ia querer comprar pardal. Vocês dão qualquer centavo por um pardal e ele cuida dos pardais, então quanto mais não vai cuidar de vocês, né? Cuida dos lírios do campo, cuida das aves, cuida de tudo. Então, para vocês saberem que se ele cuida do menor, ele vai cuidar do maior, né? Foi muito bem lembrado. Sim, é esse tipo de argumento que ele faz, tipicamente dos rabinos fariseus, né? E ajuda também a entender, né? É uma pedagogia interessante. É um especialista mesmo em ensinar, em ser mestre, fazer com que a pessoa lembrasse. E essas coisas, elas vêm à nossa cabeça, assim, né? Elas vão... É porque a gente não tem tantas informações assim. Imagina quem ouvia na hora, ou quem via isso aqui na hora, já fazia esses vídeos, essas ligações o tempo todo. Muito interessante. Carlos Barrão, Perdão, irmã, Carlos, eu só estou escrevendo aqui no chat para o pessoal ter anotado, né? Que fica guardado o chat aqui de toda a reunião. Carlos com o Q-A-L, né? Que quer dizer leve. Q-A-L. Eles não usam o depois do que, como a gente faz, né? Às vezes eu escrevo, os alunos acham isso. Bom, então, vamos lá. E vocês, gostei, vocês podem comentar, devem, né? Então, ele, nessa letra D,
É assim, deixa eu ver se... eles fazem comparação entre o menor e o maior, né? Então, esse procedimento, né? Procedimento de comparação, para poder argumentar, certo? Então, esse procedimento de comparação geralmente chamado menor versus maior. É o que é o contrário, né? Menor. Não, mas geralmente começa assim, com o menor mesmo. Né? Aí, cal quer dizer leve. É quando aquelas balanças antigas, tinha balança digital, né? Parece uma gangorra, né? Então, balança ou gangorra. Vou dizer aqui para a turma da internet, que nem todo mundo tem 50 anos, igual eu. Balança ou gangorra, né? Então, calo é o movimento que a gangorra fica em cima, é o leve, né? Certo? Que é o menor peso, né? Calo, quer dizer, o leve. Menor peso. Aí, o VAR é a nossa conjunção. Nossa conjunção E. Certo? Certo? É que eles chamam Carl Barhomet. Se ele usou VAR, que pode ser VAR. Você pode, geralmente, você pode colocar o V também, mas o mais correto é com o W, né? O Homer quer dizer pesar, o maior, que tem mais consistência, né? Então, então ele compara. Então, em procedimento Calvar-Homer, é o seguinte, se o boi tem direito de comer o seu trabalho, né? Ele tem direito à recompensa de ele está debulhando o trigo, ele tem que comer do trigo. Então, esse aí é o menor. Se o boi tem. Então, quanto mais, a primeira coisa é assim, quanto mais, não é só qualquer ser humano, não. Quanto mais o sacerdote. O sacerdote tem uma dignidade, né? Tem direito no altar. Ou seja, a pessoa leva o cordeiro para fazer o sacrifício. Então, tira aquelas partes que são queimadas, são dadas para Deus, e a pessoa que levou o cordeiro, aquela família, tem direito de se alimentar daquele cordeiro. E vão fazer o churrasco daquele cordeiro. Então, como é que o procedimento do sacerdote é o mesmo do boi? Como é que o sacerdote vai estar vendo aquela carne, vai estar com aquela carne assando sobre a grelha lá do altar, e aquela família vai comer daquele cordeiro e o sacerdote não vai comer, vai ficar com fome. É a mesma coisa, só que a dignidade do sacerdote é bem maior, né? Mas o procedimento é o mesmo. Se o boi pisa o trigo, como que ele não vai comer? Ele está toda hora vendo o alimento, trabalhando com o alimento do outro, o trigo, né, do dono da seara, da messe. Aí como que ele não vai comer? Vai trabalhar o tempo todo para o alimento só do outro, o sacerdote vai estar o dia inteiro
matando e achando aqueles animais que ele não vai ter direito, como assim, né? Então, aí depois ele vai fazer outro tipo de comparação, né? Que é mais sério. Se a lei de Moisés diz que quem trabalha para servir o outro, né? 100% trabalho religioso, tem direito, quanto mais que Jesus disse que não teria mais direito, né? A gente tem que prestar atenção nesse tipo de argumentação, né? Que é bem interessante mesmo. Então, aqui ele vai dizer, por enquanto, nós ainda não estamos nessa parte aí de que o sacerdote tem direito. Ele falou do boi tem direito, né? O boi tem direito do alimento, que ele está trabalhando para o alimento, porque ele não vai comer desse alimento. Aí, ele vai ali na letra D, que é o versículo 12, está chegando próximo do centro, a coisa vai ficando assim mais, né? Vai crescendo assim, né? Então, ele vai dizer, Paulo tem o mesmo direito que os apóstolos, visto que ele é apóstolo. Por que ele é apóstolo? Porque o Cristo ressuscitado o chamou e o enviou, e o apóstolo que significa o enviado. Então, se ele foi enviado pelo Cristo, ele é apóstolo. E o apóstolo é assim, um tipo de, como se ele tivesse uma procuração, né? Ele tinha autoridade para agir em nome de quem o enviou. Era um termo da administração das cidades, questões jurídicas e administrativas, né? Esse termo apóstolo. Shaliach, em hebraico, né? Shaliach, quer dizer o enviado. É daí que vem a piscina de Siloé, lá em João, quer dizer o enviado. Então, Paulo diz, bom, se até o boi tem direito, quando ele vive ali para trabalhar naquela questão do trigo, né? Ele se dedica àquilo, ele tem direito de comer daquele trigo, então aquele que semeia o evangelho tem direito de não passar fome, nem ele, nem a família, mas ter aquela, digamos, beneficência das pessoas que vão ajudá-lo com o sustento. Né? Então, Paulo diz que tem esse direito, ele aponta. Ele não exigiu esse direito da comunidade dos coríntios, não é porque ele não seja apóstolo. Você vê como Paulo não era compreendido. Né? As pessoas dizem assim, ele não quer ser sustentado, né? Porque ele não é apóstolo. Ele sabe que não tem esse direito. Ele quer assegurar que ele tem o direito e não usufrui do direito, por uma decisão dele. Né? Então, ele diz que tem esse direito, mas que ele não usa, né? Não usufrui desse direito, não usou. Ele, inclusive, ele disse que ele é mais ousado. Ele disse que tem direito mais do que os outros, porque ele evangelizou mais do que os outros. Né? Então, ele se dedicou mais, então ele tem mais direito do que quem se dedicou tanto. Mas ele não usa desse direito, porque ele não quer criar obstáculos à evangelização. E aí a gente fica, por enquanto, com uma pergunta, para a gente não ter muita pressa de responder. Como isso criaria obstáculo? É uma pergunta para a gente conversar daqui a pouco. Se Paulo usufrui do direito de ser sustentado pela comunidade, até mesmo de se casar e a esposa poder usufruir desse direito, por que isso causa obstáculo à evangelização? Pensando aí, né? Daqui a pouco a gente começa. Bom, então agora nós chegamos ao centro ele vai dizer o seguinte, ele tem dois argumentos.
E ele vai citar o argumento do Antigo Testamento, que é esse que a Silvia falou, né? Que é a questão dos sacerdotes. Os sacerdotes, isso já era assegurado aos sacerdotes. Os sacerdotes tinham o direito de se alimentar, porque eles viviam para o altar, viviam o dia inteiro, trabalhando ali no templo, fazendo aquele sacrifício. Então, eles tinham o direito de ser sustentados, né, por aqueles que iam até o templo. Ele tinha o direito a uma parte do animal que era sacrificado. Então, eles faziam uma coisa interessante. Eles pegavam eles tinham direito a um pedaço lá, e aí eles balançavam na frente do altar, dizendo assim, vou pegar esse, tá? Dizendo para Deus. Porque, afinal de contas, aquele animal, ele está sendo ofertado a Deus, né? Aí ele fazia assim, essas leis do Levítico são interessantes. Ele balançava, porque além de ele dizer que estava pedindo permissão, ele mostrava que não estava tirando mais do que ele tinha direito. Ele mostrava para, né, todos aqueles que estavam ali querendo fazer esse sacrifício. E aí, além dessa passagem, né, do Levítico, ele tem uma passagem, né, que Jesus ordenou, até uma passagem muito fácil de decorar, que é Mateus 10:10. É uma beleza, né? Que Jesus, quando envia os missionários em missão, ele diz que não é para levar alimento, que eles vão encontrar quem tenha bom coração e não se preocupe com isso, nem com dinheiro. Não leve dinheiro para comprar alimento. Você vai ser acolhido, vai ser hospedado por alguém, vai ficar ali fazendo parte daquela. Né? Então, o trabalhador, em resumo, né, quer dizer, é uma lei do Antigo Testamento e é uma lei dada por Jesus, né? Porque Jesus não quer que essas pessoas que estão 100% numa missão fiquem se preocupando, será que eu vou comer, será que eu não vou comer, será que vão me dar comida? E não sei o quê. Mas vá tranquilo, faça o seu trabalho e deixa que Deus cuide. Deus arruma uma forma de você ter onde dormir, ter onde se alimentar, não é? Afinal de contas, você está evangelizando ali, você está naquela missão, você viajou, principalmente Jesus fala isso, em situação de viagem. E é por isso que Paulo usa esse argumento, porque ele é um peregrino, né? Ele está sempre viajando. Então, bom, aí agora nós chegamos até isso. Viver pelo Evangelho, na forma como Paulo mostra até aqui, eu nunca me lembro, gente, a diferença de conotativo para denotativo é aquilo que é de fato. Depois ela tem outro sentido, é isso? Me ajuda aí, que agora deu branco. Como é? Quem é bom de literatura aí? O que é uma coisa conotativa, o sentido A conotativo? senhora fala com relação à conotação? É, Sim, teria outro sentido, de fato. Sim. não, qual é a diferença entre denotação e conotação? Que eu estou confundindo agora, que eu preciso desses conceitos. O sentido conotativo. A Jade Conotativo colocou é o para nós figurado. figurado. Isso. Pronto, pois é isso. Então, aí, esse crescendo, certo, denotativo, é isso, tem que me lembrar. O denotativo é do dicionário. Só que a gente usa isso aqui quando a gente está estudando o texto bíblico, né? A gente vai usar o seguinte: essas afirmações de Paulo, né? Até aqui, elas estão no sentido denotativo da legislação, certo? Até aqui o tá assim. A partir daí, ele vai para o sentido
conotativo, né? No sentido mais profundo, mais espiritual, mais amplo. Né? Então, aí é que está, porque ele colocou a dobradiça no centro, né? O Antigo e o Novo Testamento. O sacerdote que vive do altar e o evangelizador que vive do evangelho. Bom, aí é que está. Nessa letra D linha, né? Aí voltou a ser azulzinho, agora vamos para o paralelo, né? Ele vai dizer que mesmo, né, o Evangelho, mesmo Jesus tendo dito isso, ele não usou desses direitos, né? Certo? E aí, na letra dele, vai mostrar isso, que ele não está falando desse assunto, não é para que agora os coríntios queiram sustentar, não é isso que ele está falando, não é isso que ele está querendo dizer, né? Ele diz que prefere a morte que perder essa glória. Ele tem uma honra aí que ele não quer perder. E assim nós temos a segunda palavra para conversar. Primeiro é obstáculo, em que usufruir desses direitos seria um obstáculo à evangelização, e que glória é essa que ele prefere a morte do que perder. Né? Então, chegamos aí à letra C, linha, que é esse verde, né, que é paralelo com lá de cima. Né? Ele diz que evangelizar é uma obrigação dele, e ai de mim se não evangelizar. Então, o que está acontecendo? É o seguinte, ele era perseguidor daqueles que seguiam Jesus. Ele perseguiu. Uma vez eu estava no centro espírita e eu falei assim, Paulo disse que perseguia a igreja de Cristo. Aí, depois uma pessoa me corrigiu e disse assim, ele não perseguia a igreja de Cristo, porque a igreja é uma instituição humana de Cristo. Mas nas cartas tem muito essa expressão, igreja de Cristo, quer dizer, Assembleia de Cristo, né? A comunidade cristã, a comunidade convocada que tem viva voz para dizer. Ele diz, às vezes, igreja de Cristo, igreja de Deus. Quer dizer, não é a Assembleia da cidade de Corinto, não é a Assembleia dos vereadores, é uma Assembleia daqueles que creem em Deus, que são convocados por Deus. Então, ele perseguiu, né, os seguidores de Jesus. Então, quando Jesus encontrou com ele merecia, né, o castigo. Ele merecia o castigo, porque ele estava perseguindo Jesus. Quando Jesus encontra com ele, ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus se identifica com os seus seguidores. Se Paulo persegue os seguidores de Jesus, persegue Jesus. Então, ele merecia o castigo. E, em vez de Jesus o castigar, Jesus deu uma nova chance. Evangelizar é sua nova chance. Né? Evangelizar, para ele, é uma glória, é uma honra, é um trabalho que ele faz, que para ele, se ele se deixasse, se ele usufruísse dos direitos que ele tem, que ele está falando aí, ele estragaria tudo, porque a recompensa dele já é evangelizar. Ele não precisa usufruir de nenhuma outra recompensa. A nova chance já é a recompensa. Então, o fato de Jesus ter escolhido um inimigo para ser o representante dele, né? Então temos aí toda a abertura do sentido espiritual, né? Agora já começando. Né? Então,
para ele, a evangelizar equivale ao boi ser o dono do trigo, né? Evangelizar equivale a ter o direito de todos os animais sem sequer fazer o sacrifício. Evangelizar para ele é a glória já dele, né? Já é a recompensa, porque é uma coisa assim, extraordinária que Jesus fez com ele. No momento que ele diz, em outra passagem, que ele era inimigo, né? Ele foi salvo quando era inimigo de Cristo. E então ele... Tá certo. Então, ele já é tudo para ele evangelizar. Evangelizar já é uma coisa impensável, fora da lógica humana. Como é que você tem um cara que está querendo te destruir, você encontra com esse cara e diz, olha, agora você vai ser o meu procurador, agir em meu nome, temos poder, temos direito, você vai levar a minha palavra. Ai de mim se não evangelizar. Essa é a minha chance, é o que eu tenho, né? É tudo que eu tenho. Né? Já é uma recompensa extraordinária, imerecida. Por isso que não ele não chama de recompensa, ele chama de uma glória, né? Uma honra que foi dada. Então, seria um absurdo ele querer mais alguma coisa, ele já fez tudo. Né? E aí ele faz uma lista, né, no B, lá em cima tem a lista dos direitos, e aqui ele faz a lista, vai fechar com a seguinte informação, tem várias coisas, né? Tá. Ele disse, faço tudo por causa do Evangelho, com o fim de tornar cooperador com ele. Ele faz qualquer coisa, para chegar até os mais fracos, ele é fraco, chegar aos mais fortes, ele é forte, chegar aos judeus, ele é judeu, não é que não tenha personalidade, é porque ele vai até onde a pessoa está, no lugar da pessoa, para poder ganhar todas as pessoas para Cristo. E aí ele vai falar, terminar com a obra de evangelização que ele faz por si mesmo. Ele diz que faz tudo para vencer seus instintos, né? suas manias, seus defeitos, suas limitações, que ele chama de castigar o corpo como um atleta faz, né? Para poder ele não perder aquilo que ele anuncia os outros e acaba não fazendo para si mesmo. Ele faz um trabalho em pé. É mais ou menos isso. Então, esse centro aí, dizendo assim, Paulo faz um trabalho voluntário 100%. 100% voluntário. Para ele recebeu a recompensa antes de trabalhar, ele recebeu o salário antes de trabalhar. Né? Então, esse mandato missionário é tudo para ele, né? Porque é a segunda chance dele. E a partir daí, né, por causa dessa segunda chance, ele está dispensado de usufruir dos direitos que a lei de Moisés lhe dá e até do direito de que Cristo lhe dá. Então, é por isso que ele trabalha, para se sustentar. Porque pareceria que ele não estava seguindo o que Cristo disse. Quando você for, né, anunciar o evangelho, não vai se preocupar com o que vai comer, não vai levar dinheiro, não vai... Mas ele trabalha nas viagens dele, ele trabalha direto, onde ele para, ele trabalha. Porque ele não é digno dessa orientação de Jesus. Ele é a exceção, porque não é que ele se preocupe ou tem orgulho.
é porque ele acha que evangelizar já é a glória. Então, ele não tem esse direito de usufruir, ele não se acha, ele renuncia a usufruir desse direito porque não se aplica ao caso dele. Ele não se aplica a ele, porque ele já, a segunda chance já é. E é isso que move a primeira carta aos Coríntios. É isso aí que ilumina todas as coisas. Como falei demais, todo mundo muito cansado, eu sei também, tive um dia bem cheio. Mas fica à vontade. Eu vejo, irmã, nós, nesse capítulo, né? Porque nós, como evangelizadores, né? Quando a gente começa a caminhar pelas Escrituras, quando a gente começa a caminhar com Paulo, com Jesus e com Deus, a gente tem que aproveitar todos os minutos da nossa vida também, né? Não somente em evangelizar, em fazer o bem, né? E a gente não pode esperar recompensa. Nossa recompensa é a que vem de Jesus. Você estar evangelizando, falando sobre o evangelho, a melhor recompensa que tem é a paz de Jesus, né? Você ter a certeza de que você não está sozinho. Então, e a gente começa por nós mesmos também, né? A gente começa a fazer a obra dentro de nós. Os sacrifícios, a gente não tem mais essa questão de fazer sacrifícios a Deus. O nosso sacrifício é a nossa vida, né? É nos dedicarmos a Jesus. Esse seria um sacrifício, pelo que eu vejo. A lei, amar ao próximo, amar a Deus, os 2 primeiros mandamentos, né? E eu acho que quando a gente sai e quando a gente começa a caminhar com Paulo, a gente se transforma em outra pessoa, né? A gente percebe que a gente não precisa de nada, a gente não precisa de recompensa, a gente não precisa de dinheiro, porque é tão simples, né? É tão... Basta a gente querer, basta a gente sentir Paulo, basta a gente sentir Jesus, vivenciar. Aí a gente percebe que a gente não precisa de nada, é tudo tão simples, né? A gente consegue falar sobre Jesus até com os nossos animais, né? Então é tão simples e a gente tem que usar todos os momentos que a gente tem hoje, né? Principalmente hoje, nessa realidade que a gente está vivendo. Eu acho que a gente tem que aprender. Todo momento que a gente tiver oportunidade, a gente não pode desperdiçar as oportunidades, o tempo que nos é tão precioso para seguir Jesus, para seguir com Paulo, né? É isso. Eu queria comentar, irmã, quando a senhora comentou sobre a recompensa de Paulo, né, que bastava ele servir o evangelho, e esse prêmio dele, a gente pode ter uma visão talvez glamorizada, romantizada, né, para quem olha de fora, né, da percepção, mas assim, do mundo, pelo menos, né, o que Paulo recebeu, ele vai dizer ali na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11,
recebeu 5 vezes as 39 menos, as 39 chibatadas, 3 vezes foi assaltado, apedrejado, naufragou 3 vezes, ia naufragar mais uma vez para Roma, enfim. Perigo nos rios, assaltantes, exposto a risco de morte, etc. Enfim, a gente talvez não tenha essa noção do que realmente Paulo está abdicando e que, em troca, o que ele está recebendo constantemente. Né? Talvez a gente possa pensar, olha que bonito, Paulo andando, falando de Jesus para os outros, etc. Mas a gente não vê a fome dele, ele sendo espancado na rua, ele não tendo onde dormir, não tendo o que comer, enfim. E aí o meu pensamento foi em contra do João, quando ele colocou para nós, né, ali na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, né, orando 3 vezes para ir embora o espinho na carne, e Jesus responde, minha graça te basta, porque o meu poder se engrandece na fraqueza. Então, isso é muito bonito. Que aqui da minha parte, né, assim como Elis colocou, o nosso agradecimento, né, coração de felicidade por tê-la aqui conosco, né, no nosso grupo. Seja naturalmente sempre bem-vinda quando a senhora quiser nos visitar. Agradeço muito. Só queria encerrar dizendo que gostei muito e fazer uma diferença. Quando Paulo evangeliza, ele é o homem hebraico, né? Ele não é que ele fala sobre Jesus, ele também age, né? Então, ele, assim, quando a gente fala em evangelização, a gente fala em que a gente vai falar de Jesus para alguém, né? Mas, e aí, quando a gente faz a beneficência, a gente pensa que está fazendo outra coisa. Eles não fazem esse tipo de distinção, entende? Paulo é o trabalhador que faz essa conversa corpo a corpo, ou seja, ele encontra com pessoas, ele sabe o nome das pessoas, ele sabe os problemas das pessoas, ele ajuda as pessoas, né? Ele ajuda por tudo que ele pode ajudar. Então, ele não é assim, ele não faz aquilo que foi decidido lá em Jerusalém, assim, do tipo, vamos colocar alguém aqui para cuidar da cesta básica das viúvas, que a gente tem que evangelizar. Paulo não existe esse tipo de coisa, né? Ele está indo de cidade em cidade e ele está dizendo, olha, lá em Jerusalém, nossos irmãos estão passando necessidade, vamos ajudar. Então, ele está cuidando da coleta para Jerusalém. Então, ele não tem essa coisa de... A gente, às vezes, pensa também que Paulo saía por aí só falando de Jesus o tempo todo. Mas ele fica na cidade. Ele ficou 18 meses depois. Ele fica lá. Ele convive, ele sabe todos os problemas das pessoas, ele ajuda as pessoas. Então, isso é evangelizar. Evangelho é boa notícia. A melhor boa notícia para quem está com fome não é um prato de comida, né? Então, não é falar sobre Jesus, é encarnar essa palavra. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Não era assim que Jesus fazia, só dava fome. Jesus multiplicava pão e dava para todos. Só precisava que alguém doasse. Então, a primeira coisa é essa. Segundo, que Paulo não espera uma recompensa que virá. Para ele, a recompensa foi o encontro com Jesus lá no passado. Ele não pensa assim, quando eu for receber, né, a coroa da glória. Ele diz ao contrário, ele diz, olha, eu corro, mas não é em vão, eu luto, mas eu não dou socos no ar. Eu estou sabendo o que eu estou fazendo, eu tenho um foco, né? Eu tenho uma meta. E a meta é corresponder, né, a esse chamado que foi feito, né? O fato dele ter me chamado já é a minha recompensa. Qualquer coisa que venha daí é só a consequência do corredor que recebeu a coroa de ouros, né? Que nem medalha não é. Então, ele não tem essa visão assim, eu vou sofrer pra caramba, que lá depois Cristo vai... Não, ele diz, não, eu fui alcançado, né,
por Cristo. Quer dizer, eu já fiz tudo errado, né? Agora eu estou resolvendo minhas coisas. Eu estou resolvendo o que eu... Né? Por isso ele se dedica muito, como você falou aí, o que ele recebe em troca. Então, quer dizer, Paulo não espera nada, ele não espera ser acolhido, ele não espera não ter problemas, ele não espera que todo mundo vai agradecer, ele não espera que a comunidade que ele vai fundar escute os conselhos dele, ele só leva pancada de todo mundo, né? Inclusive daqueles que ele quer bem, é de Barnabé, né? De Pedro, né? O Simão Pedro agiu muito mal com ele lá na Antioquia, né? Fala na carta aos Gálatas. Então, A comunidade de Corinto. A comunidade de Corinto, essa mesmo que ele está escrevendo aí, né? Quer dizer, ele está dizendo assim, gente, olha, eu não fui até vocês para conseguir alguma coisa para mim. Isso Cristo já me deu de graça, porque eu era inimigo dele, eu perseguia. E ele me deu uma grande missão, uma missão que não deu para os outros, né? Que foi essa evangelização das nações. Os outros ficaram com o judaísmo, com os judeus. Até quando eles iam para outros lugares, eles procuravam evangelizar os judeus. E ele não era compreendido, e tinha todas as... Então, que ele recebia, o salário que ele recebia, não era adequado, né? Para ninguém ia querer receber esse salário. Mas para ele tem aquele foco, para ele é uma obrigação, ele evangeliza já em sentido de gratidão pela graça que recebeu, né? Ele quer dizer o seguinte, eu não tenho esse tipo de pretensão que vocês acham, né? Que vocês acham que eu vim aqui para conseguir alguma coisa de vocês se chateiam comigo porque eu exorto vocês, mas eu sou livre para exortar, né? Primeiro, porque ele se sente um pai dos Coríntios, vai estar lá nos primeiros, né, no primeiro capítulo, lá nos primeiros versículos, sente um pai, tá bem? E o pai exorta, quer que o filho esteja bem na vida. E ele não quer mandar, ele não quer. Estão entendendo errado com a postura. Ele não quer nada. Ele já tem tudo que ele nem esperava ter. Então, ele não tem nenhuma pretensão. Não é porque ele quer ser melhor do que Apolo, porque Pedro. Não, ele não quer nada. Para ele, a recompensa já estar a serviço do Cristo. Apesar de ter feito tudo o que fez, o Cristo o escolheu. Isso é que é a recompensa. Eu acho isso lucidez, sabe? Eu não acho nem humildade, eu acho lucidez. Acho muita lucidez, porque uma pessoa que está querendo destruir a obra do outro, né? Alguém está querendo te destruir, aí, de repente, né? Você convida essa pessoa para ser o melhor amigo, o homem de confiança, o empregado fiel, etc, etc. Dá todas as chances, isso não existe. Isso na lógica humana não existe. Então, ele é lúcido para saber disso. Depois de tudo que fez, ele foi escolhido por Cristo para levar essa mensagem onde ninguém mais iria. Se não fosse ele, não teria sido o mundo evangelizado. Então, para ele é isso. Então, ele não quer nada. Ele não quer dinheiro, ele não quer agradecimento, ele não quer que a coisa seja um mar de rosa, que tudo dê certo. Ele não quer nada, porque com tudo que ele lida, o importante é que ele está no trabalho do Cristo. É isso. Então, o resto deixa para lá. Consequência de um monte de coisas. Coisas da vida. É muito lúcido. 100% voluntário. Que nós possamos seguir sempre os exemplos de Paulo, né, em nossas vidas. Alguém tem alguma contribuição que deseja falar algo?
Eu peço permissão, Silvia, é só uma coisinha. É uma dúvida minha mesmo, né? A irmã falou que a gente trocava muitas conversas, mas era muito mais ela respondendo os livros que eu mandava para ela, né, das perguntas. Então, irmã, quando a senhora fala sobre Paulo não ter essa expectativa, é muito mais o que eu querendo saber. Embora eu não tenha essa expectativa, seria correto eu dizer que a vontade de Paulo é simplesmente entre aspas, mas a vontade dele é poder falar de Jesus para outro, porque é claro, quando a gente vê assim lá em Atos dos Apóstolos, ele fica muito triste, né, da rejeição que acontece em Atenas. É óbvio, né, que é um Paulo que está no começo da jornada, é a segunda viagem missionária ainda, mas eu posso falar que pelo menos assim, embora ele já aprenda sobre essa rejeição do mundo, pelo menos ele falar do Cristo já é de fato o que alimenta ele. Com o passar do tempo, já primeiro que o encontro, né, aquela experiência lá no caminho de Damasco foi muito forte, que ele retorna a ela sempre para ter forças para continuar. E aí, ele lá em Atenas, ele acha, sabe, que dependendo do método que ele vai usar, né, ele vai conseguir convencer as pessoas a aderir ao Cristo. Então, ele cita os filósofos, Epicuri, cita os filósofos estoicos, né? Ele está falando para epicuristas e estoicos, falando para filósofos. Então, ele acha que é uma questão metodológica, mas aí ele não é escutado, né? Então, claro, ele fica arrasado, mas aí ele aprende que não é o tipo da argumentação, não é o fariseu, que além de ser fariseu, é um cara que nasceu em Tarso e aprendeu a filosofia grega ainda criança. Então, ele vê que não é por aí, não é com filosofia, nem com exegese rabínica. Ele é mesmo, as pessoas, elas têm livre-arbítrio e aí elas não estão preparadas. Como ele também não estava antes, não estava preparado. Ele precisou ser convencido por uma coisa de um fenômeno. Se não fosse um fenômeno, ele não teria parado. E aí comecei a entender que nem todo mundo tem fenômeno. Portanto, Deus tem outro modo de agir com essas pessoas. E aí, no fim do dia, a pessoa vai mesmo. Ele não vai perder tempo com isso. Entende? Ele não vai ficar paralisado aqui. Eu vou insistir aqui nessa cidade. Não deu certo, ele vai para outra. Para onde tiver que dar certo. E outra coisa também foi aquela visão que ele teve do homem macedônio, né? Porque ele fazia um planejamento estratégico de por que cidades passar. E teve duas coisas que ele foi surpreendido. Né? Ele foi surpreendido porque ele teve a visão do macedônio, ele não vá para onde você planejou, venha para a Macedônia. E a outra coisa é a doença que ele teve, que fez com que ele parasse lá nos Gálatas, né? Ele só parou lá porque ele estava doente. Então, ele ficou doente até evangelizar os Gálatas, ele evangelizou doente. E senão, ele não teria parado. Então, ele ia atravessar aquela região, simplesmente. Não estava nos planos, mas estava nos planos de Jesus. Então, ele aprendeu a lidar com isso, naturalmente. Eu acho. Estou aqui pensando só. Como ele dizia, ele dizia, não, né? Paulo sempre disse, não é uma revelação, é um conselho. Quando era revelação, ele dizia, é uma revelação. Né? Mas quando ele dizia, isso não é uma revelação, é só o meu jeito de falar, né? Então, eu estou aqui, é só assim, eu pensando, né? Não é nem nada muito certo. Marineide. Oi, estou aqui pensando. Nós tivemos um dia assim, nossa, magnífico. Ouvindo falar tanta coisa de Paulo, aprendendo. E aí eu me perguntava agora, né, para mim mesma,
quanta contribuição, irmã Ila, você trouxe hoje para nós, com um olhar diferente, com a sua visão, que também é a nossa visão. Como é importante a gente traçar esse diálogo, né, com olhares diferentes. Então, assim, só para dizer para você que acho que os nossos corações estão radiantes, com tanto aprendizado que você trouxe para nós, com essa amorosidade, com esse carinho que você pode oportunizar a gente a conhecer Paulo, né? Então, para mim, assim, é uma gratidão muito grande a gente estar tendo a oportunidade de conhecer esse líder. Um líder que você, na última fala sua, é quando você fala assim, ele foi o escolhido, ele não precisava estar disputando espaço com ninguém. Ele tinha, como todos nós temos os nossos lugares. E uma lição que você traz para mim na sua fala, né? Por que que nós, eu falo nós, e estou falando do ponto de vista espírita, ainda disputamos lugares, ainda queremos aparecer, ainda queremos. E hoje vocês falavam à tarde, né? Destaque no trabalho. Não precisamos disso. O trabalho ele vem, o trabalho chega até nós, cada um com seu propósito, cada um com a sua contribuição. E é o que você traz para mim, resumindo em tudo que você colocou. Paulo veio com um propósito e seguiu esse propósito, com dores, se refazendo, se reconstruindo, mas com humildade e simplicidade, né? E com uma coisa que eu vejo que a gente precisa, com essa maturidade espiritual, que você não precisa dizer, ei, eu sou. Não, eu não preciso dizer quem eu sou. Ele chegava e falava e fazia. Então, assim, muito obrigada pela sua contribuição. A gente encerra essa noite com, assim, chave de ouro, como a gente costuma dizer, né? Desse estudo tão grandioso que é o nosso amado Paulo. Muito obrigada, Lucas, muito obrigada, Silvia, por trazer para nós esse momento tão legal que foi com você, irmã Ila. Muito obrigada. Mais alguém quer falar alguma coisa, irmã, antes da gente caminhar para os encerramentos? Eu também só tenho a agradecer, né? A gente está aprendendo a caminhar com Paulo. A gente já está assim a gente está trilhando já um caminho com Jesus, com o Evangelho, né? A gente já tem o caminho com Jesus e a gente está construindo o nosso caminho em cima das Escrituras, né? E agora nós estamos trilhando o nosso caminho não somente com Jesus e com Deus, e sim com Paulo junto, né? Com esse que a gente pode tirar de como pessoa que nos ensinou a fé, o amor, a devoção, né? Então, nós estamos, a nossa previsão, a gente brincou, né? Que só para estudar a primeira carta aos Coríntios, nós vamos levar 20 anos, uma média de 20 anos, que a gente vai estar em convivência com essas pessoas lindas que se encontram aqui. Então, a gente está engatinhando. Eu estou falando assim, na maioria, né? Tem muitos aqui que, além da senhora, né, que tem um vasto conhecimento de Paulo, mas nós estamos caminhando juntos, tentando desvendar essa pessoa linda que foi Paulo e caminhar junto com Paulo, né? Então, nós temos muitos anos pela frente e a gente está num amor muito grande por Paulo.
a gente já tinha um pouco de amor, e aí veio Lucas com um estudo de Paulas, e nos envolveu a todos. E aí nós continuamos a caminhada junto a Paulo agora, decidimos por Coríntios, né? Mas é desvendar a pessoa de Paulo e seguir com ele, né? Não somente mais com Jesus e com Deus, mas com Paulo junto. Então, é um prazer muito grande receber a irmã aqui. Eu falo em nome de todos, porque a nossa vontade é que a senhora, é que a irmã, seja uma companheira nossa, que venha nos visitar, às vezes, quando puder, para falar um pouco de Paulo para a gente, para aumentar ainda mais, não aumentar, porque o nosso coração já está transbordando por Paulo, né? Então, para partilhar um pouco da vida de Paulo, desse vasto conhecimento que a irmã tem, com a gente que está engatinhando aqui. Nós ainda estamos no capítulo 1, versículo 2. A gente está indo bem devagar, esmiuçando tudo. Então, a previsão vai ser longa. A gente até brincou já que daqui a uns, a gente vai saber olhar na cara de cada um e vai saber quando a pessoa está bem, quando não está, porque vão ser muitos anos de convivência para estudar apenas Paulo, né? E hoje, eu acho que a partir desse momento que a gente vive, né, eu volto a falar nesse momento que a gente vive, nada melhor do que estudar, de conhecer melhor Paulo, né? De ter Paulo como nosso melhor amigo, como nosso camarada, né? Então, eu estou muito feliz. Eu também estou feliz também pelo Neto estar aqui, é uma pessoa que eu gosto muito. Oh, Também, eu também gosto dele. Demais. então, eu estou feliz com todos que estão aqui. Quem não pôde estar, vai assistir depois, vai ouvir, vai ter o prazer de ouvi-la. Então, eu estou aqui com o coração transbordando em amor e transbordando em paz. E pode ter certeza que eu vou irradiar esse amor e essa paz durante muito tempo, até a irmã voltar. Até a irmã voltar. Alguém tem alguma... Alguém quer falar mais alguma coisa? Elis, que conhece a irmã pessoalmente, eu não tive o prazer ainda de conhecê-la, mas assim que a pandemia diminuir um pouquinho, né, assim que a gente conseguir ter um pouco mais de liberdade, eu espero, como a gente falou aqui, nós somos um grupo multicultural, né, nós temos pessoas em cada canto do país, e eu espero poder dar um abraço em cada um que está aqui, inclusive na senhora, na irmã. E a Elis já teve o prazer de conhecê-la, então eu queria passar para a Elis, se ela quer falar alguma coisa. Eu não queria falar muito porque eu acho que o adiantado da hora já deu. E como eu coloquei aqui no chat, a vontade que a gente tem de ficar a noite inteira com a senhora, mas não é muito adequado. Mas agradecer demais. Eu comentei com a Andréa que não é à toa que a Haroldo chama a Ilha de maninha, porque a sensação que a gente tem é que essa proximidade, esse carinho, e a gente só tem a agradecer demais por a senhora nos favorecer o seu conhecimento, que é tão precioso, e como a André bem colocou, a gente está só no começo de uma estrada longa, e Paulo parece sempre grande quando a gente mergulha no texto, e o Cristo em contraponto, né, as lições, a gente fica imaginando o contexto, e assim, meu Deus, essa lição parece tão simples, mas bem mais profunda, né? Só agradecer demais, mandar um abraço carinhoso aqui da nossa terra do Ceará para a senhora, viu? Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Gostei muito. Obrigada, viu, gente? Muita paz, muita amor para vocês. Alguém tem desejo de fazer uma prece para encerrarmos?
quer que eu faça? Uma honra, irmã, fazer uma prece de encerramento. E as portas do nosso NEP estão escancaradas para a senhora, estão abertas, com tapete vermelho e tudo. Então, e a gente ainda vai ter a oportunidade de dar um abraço na irmã, e receba um abraço de todo esse Brasil que está aqui dentro nessa tela. Receba o nosso abraço mais afetuoso, os nossos melhores sentimentos, os nossos maiores vibrações, nosso melhor amor à senhora, à irmã. Vamos unindo nossos pensamentos, tentando nos encontrar com Paulo, tentando encontrar Paulo em Corinto, tentar sentir toda a sua fé, todo o seu amor, nos sentindo sendo evangelizados por Paulo, sentindo todo o amor que irradia dele, toda a fé. Vamos percebendo ao lado de Paulo Jesus, também a presença de Deus, sentir a força de Deus. Vamos respirando esse ar puro, esse ar que emana muito amor. Pedir que Paulo nos abençoe grandemente a irmã Aila, que esteve presente aqui conosco nesse estudo, nessa noite linda. Pedindo que Paulo cada vez mais se faça presente em nossas vidas, em nossos corações, em nossa caminhada, que possamos sempre que encontrar irmãos necessitados, poder falar de Jesus, poder falar de Paulo, falar quem foi Paulo, quem foi Jesus, falar sobre Deus e trazer um pouco de bom ânimo a cada irmão que encontremos pelo caminho. Pedimos ainda que Paulo e que Jesus permaneçam ao nosso lado, nesse caminho lindo que estamos a trilhar. E pedimos as bênçãos para encerrar essa linda noite de estudo. Que tenhamos uma semana abençoada, que a irmã tenha uma vida linda, um longo caminho de vida, de muita paz, muita sabedoria, muito bom ânimo, e sempre ter disposição e boa vontade de falar sobre Paulo, de falar sobre Jesus e de falar sobre o amor. Agradecemos a todos os presentes, a todos os que não puderam estar conosco. Pedimos as bênçãos e que possamos todos ficar com a paz de Jesus, com a fé de Paulo e a fortaleza de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Muito bom revê-la, irmã. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Boa noite a todos. Muita paz. Tá, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso, realmente. Obrigada a todos. Eu que agradeço. O dia todo foi maravilhoso, né, Silvia? Lindo, foi lindo, lindo, lindo. Um dia para a gente não esquecer. Verdade. Beijo. Tchau. Beijo.
Beijo, Elisa. Ah, Boa Deus te noite. abençoe. Amém. Você também. Eu vou fazer meu evangelho no lar.